Quarta-feira, 31 de agosto. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da 22ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Meu querido irmão, minha querida irmã, na linha narrativa do presente Evangelho de Lucas, que segue aqui fielmente Marcos, observamos três partes. Primeira, cura da sogra do apóstolo Pedro. Segunda, cura de numerosos doentes. E terceira, atividade missionária itinerante de Jesus. Nas numerosas curas que esta passagem evangélica refere, realiza-se o programa messiânico de libertação confiado a Jesus, o ungido do Espírito, como pouco antes ele mesmo expôs na sinagoga de Nazaré. Já que muitas das leituras evangélicas ao longo do ano litúrgico se referem a atos milagrosos, como os que assinala a passagem de hoje, é conveniente refletir sobre o dado evangélico dos milagres de Jesus, para entendê-los devidamente. Esses relatos de milagres inserem-se nas regras do gênero literário que as narrações de prodígios constituem, conforme esquemas estereotipados e numa linguagem que não é científica, mas popular. A tradição oral que surgiu da pregação e catequese apostólicas e que os evangelhos escritos depois recolheram, deu muita importância aos milagres de Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e que, ungido por Deus com a força do Espírito Santo, passou fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, realizando por seu intermédio os milagres, sinais e prodígios que conheceis, proclama o apóstolo Pedro nos seus discursos no livro dos Atos dos Apóstolos. A estatística evangélica dos milagres concretos de Jesus, não contando com os frequentes sumários ou resumos em que se inclui milagres sem os especificar, soma 35, dos quais 30 se encontram nos 3 evangelhos sinóticos e 5 em São João. Dos sinóticos, é Marcos quem dá maior realce aos milagres do Senhor, dos quais menciona 20, intercalando-os funcionalmente como ilustração dos ensinamentos de Jesus. A maior parte dos milagres são curas de doentes e endemoniados. Há também 3 ressurreições de mortos, o filho da viúva de Naim, Lázaro e a filha de Jairo, assim como alguns prodígios sobre a natureza, tempestade acalmada, pesca extraordinária, água convertida em vinho e multiplicação dos pães. Fazer milagres não foi algo exclusivo de Jesus, se bem que ele os realizou com poder próprio e não delegado, porque era o Filho de Deus. Mas também os apóstolos fizeram prodígios nas missões que o Mestre lhes confiou e depois de Pentecostes, segundo lemos nos Atos dos Apóstolos, em especial os milagres de São Pedro e São Paulo. Do mesmo modo, o Antigo Testamento conheceu os milagres dos profetas Elias e Eliseu. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Pai, porque Jesus passou fazendo o bem e curando os oprimidos pela doença. Com seus milagres a favor dos pobres e doentes, inaugurou a esperada salvação do seu reino.
para o homem que tu amas com ternura de pai. O seu exemplo estimula-nos ao compromisso cristão a favor da libertação dos mais abandonados. Por isso fazemos nossas as alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos homens do nosso tempo, especialmente dos pobres e de quantos sofrem. Acolhe-os a todos na festa do teu reino. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.